Léo Barbosa, a voz de Colombo. Olá, amigos do blog Ivan de Colombo, eu sou Léo Barbosa, muitos já me conhecem, e a partir de hoje vamos começar um quadro especial aqui no blog do Ivan de Colombo. É o quadro A Voz de Colombo, onde você terá a sua voz, a nossa comunidade terá a sua voz. O repórter Ivan de Colombo irá percorrer o nosso município, os bairros, sabendo as necessidades e também conversando com as autoridades do nosso município. Prefeita, vice-prefeito, os vereadores e também os secretários que compõem essa administração. Na última quarta-feira, no dia 27 de março, teve uma sessão extraordinária na Câmara Municipal de Colombo, onde Ivan esteve em um bate-papo agradável, uma entrevista com o vice-prefeito Ademir Goulart, também o presidente da Câmara Municipal, o Pelé, José Renato Strapasson, e também Valdilei Bueno, o líder da situação na Câmara Municipal de Colombo. Vamos conferir como foi essa entrevista. O resultado hoje dessa votação, ele nada mais é do que um ato democrático. E até porque a prefeita Beth Pavim, ela concorreu às eleições e ela teve mais de 51% dos votos válidos. Nós tivemos aqui até mesmo o vereador Hélio Feitosa dizendo que a situação sempre ganha. Então, em virtude disso, dá para nós entendermos que em 2001 as contas de Beth Pavim poderiam ser aprovadas se nós tivéssemos uma quantidade maior de vereadores na oposição. Então essa pergunta eu faço agora para o vereador Valdilei Bueno sobre esse questionamento do vereador Hélio Feitosa. Hoje, no município de Colombo, acontece um ato histórico. Histórico por quê? Porque pela primeira vez a Câmara corrige o vereador Pelé, nosso querido amigo vice-prefeito Ademir Goulart e Ivan de Colombo, corrige um crime que foi cometido contra a ex-prefeita Beth Pavim. Crime por quê? Porque em 2009 estávamos eu, vereador Pelé e vereador Ângelo Bettinardi, os três únicos vereadores de oposição. E na época, o prefeito tinha maioria. O problema não é ele ter a maioria. Ter a maioria é processo democrático. Mas a preocupação é utilizar essa maioria para fazer a coisa certa. E não foi o que foi feito. Por quê? Como bem explicou o vereador Pelé, as contas chegaram a essa casa 1 ano, 3 meses antes, e não foi julgado. Foi no final de 2007 que as contas chegaram a esse legislativo. E a Câmara teria por obrigação, que está na lei orgânica desse município, no regimento interno dessa casa, dizendo que, ao vir o parecer do Tribunal de Contas para a Câmara de Vereadores, ela tem 90 dias, como bem colocou o vereador presidente dessa casa, o vereador Pelé, tem 90 dias para votar. Mas ela vai votar com base em quê? Ivan, a Câmara, os 13 vereadores, as comissões, na época, deveriam avaliar e analisar o parecer que o Tribunal de Contas tinha enviado para essa casa. Mas não foi o que foi feito. Aí sim é a antidemocracia. Porque o prefeito, por ter a sua maioria, ele fez o quê? Ele contratou uma empresa particular e apresentou um novo relatório. Um novo relatório, inclusive, induzindo aqueles 13 vereadores, na época os 10 vereadores, a um erro. De maneira criminosa, eu posso falar. Por quê? Porque apresentaram informações erradas, apresentaram documentos errados e em nenhum momento se ativeram ao que interessava, que era o quê? O parecer do Tribunal de Contas. Só que o parecer do Tribunal de Contas não interessava a eles, Ademir Goulart. Por quê? Porque o parecer era pela aprovação. O Tribunal de Contas era claro, estão aprovadas as contas da Isabeth Cristina Pavim, ex-prefeita do mandato de 2001. Só que eles não podiam, eles teriam que contestar. E não tinham argumento para contestar o quê? A avaliação dos técnicos do Tribunal de Contas. Não foi feito um relatório assim. Não, foram os
técnicos do Tribunal de Contas que analisaram, deram espaço para ela para que apresentasse as defesas, porque é o que tem que acontecer, tá? E ela apresentou as defesas. Tanto é que foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Mas quando veio para essa casa, o que aconteceu? A Câmara analisou as contas, o relatório que o prefeito mandou para essa casa. E foi aí que foram reprovadas as contas dela. Mas com um único objetivo exclusivo de torná-la inelegível, porque sabia da força dela como próxima candidata a prefeita. Era com um objetivo comum. E detalhe, Ivan, vai um pouquinho além. Se a gente sabia que ganhava em relação a essa questão das contas de 2001, tanto é que ela, quando registrou a sua candidatura, porque se ela fosse ficha suja, como quis pregar, né, as pessoas que estavam aqui hoje, Ivan de Colombo, não estava aqui a população não, gente. Quem estavam aqui eram cabos eleitorais do candidato a prefeito José Vicente. Não era a população que estava aqui não, não era. Quem estava aqui eram pessoas interessadas, que têm interesse na parte. Então, aqui o que ocorreu hoje, presidente, não foi uma manifestação democrática. Foram pessoas sendo induzidas por interesses. Por quê? Cabos eleitorais. Aquele cidadão que estava vestido de palhaço, pintado o nariz, segurando uma pizza, era o mesmo que estava em cima do caminhão do candidato a prefeito José Vicente, chamando ela de ficha suja. Mesmo. É só buscar no YouTube. É só buscar no Facebook que vocês vão ver e vão constatar o que nós estamos falando. Então, hoje sim, essa Casa de Leis pode se orgulhar por ter corrigido um crime que foi cometido histórico contra Beth Pavim. E vamos mais além. Não respeitaram os 90 dias, fizeram um relatório em cima, fizeram uma votação em cima de um relatório inverídico. E é claro, como nós iríamos ganhar essas contas como nós ganhamos, já tinha preparado no forno nesta casa as contas de 98, que chegaram a esta casa em 2005. E sabe o que aconteceu? Até hoje, Vossa Excelência sabe muito bem, até hoje não veio a votação. Por quê? Porque se sentaram em cima. Não foi, dessa vez não foi só 90 dias, não. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Em 2011, 6 anos depois, estavam tentando colocar em votação de novo. Então, só para vocês terem uma ideia, que hoje podemos, nós vereadores independentes, de lado, né, de maneira inteligente, né, contrariando a maldade falada pelo nobre vereador ali, infelizmente, chamando os demais vereadores de novos, de burros, que isso não é verdade. E detalhe, todos tiveram acesso às informações, porque a pauta foi divulgada, foram 2 sessões antes. Tá? E o jurídico, para ter interrompido aquela sessão, Ivan de Colombo, eles foram induzidos ao erro. Porque disseram, né, presidente, que os vereadores não tiveram acesso. Tiveram acesso sim. Tiveram acesso pleno aos documentos. E detalhe, caso nos questione, vice-prefeito, nós temos documentos que comprovam com a assinatura dos mesmos que disseram que não tiveram acesso a documentos. Temos acesso. E detalhe, a prefeita Beth Pavim, legítima, com seus 52% de votos, ela não precisa apresentar argumentos, porque as suas contas foram aprovadas legitimamente pelo Tribunal de Contas. As informações que ela precisava prestar já foram prestadas. Agora, o que é importante que nós corrigimos e que vai ser colocado de novo acesso aos 21 vereadores é o quê? É a informação verdadeira disso. Mostrando o quê? Que as contas foram aprovadas legítimas, que o relatório, que o parecer do Tribunal de Contas é pela aprovação e não reprovação, como foi dito mentirosamente aqui no plenário. Então, a Beth já fez as explicações que deviam. Agora, o que é importante é que nós, vereadores, tenhamos acesso a essas informações verdadeiras e aprovamos legitimamente essas contas de 2001. E seguimos. E olha, nós queremos saber também qual é a opinião do presidente da Câmara Municipal de Colombo, o Pelé. O que é que ele tem a dizer a respeito dessa anulação da votação do ano de 2009?
O que será que o Pelé disse a respeito desta votação? Vamos conferir. Bem, a votação de hoje, a democracia prevaleceu no município de Colombo, o qual todos vão ter o direito de rever uma conta, o qual o Tribunal de Contas do Estado do Paraná foi aprovado, o qual veio para esse plenário e eles tinham a maioria absoluta, eles esperaram ter a maioria absoluta para que ele tivesse condições de reprovar as contas dela. Esperaram, deixaram aí um ano, deixaram esperando para que essas contas viesse a plenário, contando com alguns vereadores. Qual eu tenho certeza que hoje a democracia prevalece no município de Colombo, vão ter oportunidade de rever essas contas, e eu tenho certeza que quem fez o relatório anterior colocou algum relatório que não tinha nada a ver com o processo. Eu tenho certeza que Colombo vai sair ganhando. Colombo está ganhando porque ela, com tudo como ela não diziam que ela não era candidata, fez 52% dos votos, e eu tenho certeza, ela fez só 52% devido a essas contas que eles falavam que ela não era candidata. Hoje o povo tem a oportunidade, que vai estar aí aberta a apreciação da população, o que era a administração anterior. E vamos em frente. Depois de ouvir o presidente da Câmara Municipal, o vereador Pelé, e também Valdilei Bueno, vereador que é líder da situação na Câmara, também ouvimos a palavra do vice-prefeito Ademir Goulart. Vamos lá, Ivan, vamos ver o que o nosso vice-prefeito tem a dizer a respeito desta votação. Vamos aproveitar também aqui a presença do vice-prefeito Ademir Goulart, que acompanhou toda a sessão, toda a votação, e saber qual é a opinião do vice-prefeito Ademir Goulart. Amigo Ivan, presidente da Câmara, presidente do PMDB, que nos dá a honra. Tenha certeza, eu vou dar minha opinião em poucas palavras. Quando aceitei ser candidato a vice da Beth, é porque eu sabia que ela não tinha nada de culpa. Eu não sou um louco. Aceitar, deixar minhas empresas, deixar meus negócios e entrar na carreira política e entrar no barco furado. Eu entrei porque eu sabia que ela não tinha dolo, porque não tinha probidade, porque ela não devia nada, não tinha nada de errado. Quando eu entrei, me falaram: Ademir, você é louco, dispor do teu tempo, do teu nome. Eu respondi assim para essa pessoa, a pessoa do outro lado que veio me falar. Eu falei: não, se eu aceitei ser candidato a vice da Beth, porque eu conheço a Beth, eu conheço a história da Beth. A Beth é a única pedra que tem em Colombo que pode destrovar eles. Eles foram tentar travar ela. E eles tentaram travar de tudo quanto é maneira, portanto que a gente teve a resposta na urna. Isso o povo disse, o povo quis. Se o povo quis, é porque Deus quer. E tenha certeza que a Beth não deve nada, portanto está provado hoje, nessa casa ficou provado. E tenha certeza que nós vamos trabalhar muito forte pelo município, porque a votação que a gente teve não foi 53%, seria 80% se não fosse esse imbróglio que eles tentaram fazer com a gente. Porque a preocupação deles é que a gente não chegasse aos 50%. Mas eu vou dizer um negócio, vou falar não como vice-prefeito, como empresário. Colombo não aguentava mais um ano com essa administração anterior. O povo sabe disso, portanto que o povo deu a resposta, o povo pediu. Essa meia dúzia que estava hoje aqui, na minha opinião, é pessoas que não têm interesse, não pensam no bem de Colombo. E nós temos a certeza que a preocupação nossa é pensar tanto a Beth Pavim, prefeita, Ademir Goulart, vice-prefeito, e os vereadores dessa casa. Tenho a certeza que os vereadores que estão com a gente, eles vão se orgulhar muito do nosso trabalho, se Deus quiser. Porque a preocupação da Beth é com o povo, a preocupação do vice-prefeito Ademir Goulart é com o povo, e tenho a certeza que nós vamos dar resposta para eles com o trabalho nesse município, se Deus quiser, pensando em bem do povo, em bem da comunidade, que esse povo tanto sofreu 8 anos, que nós temos muito trabalho e nós vamos mostrar isso com o trabalho. Nesta mesma entrevista, o que surgiu, uma conversa que o povo colombense não se esquece, é do fato do roubo do dinheiro da Festa da Uva do ano de 2012. Essa é uma pergunta que não é só no meio político. Todos os cidadãos colombenses ainda perguntam
aonde foi parar o dinheiro da festa da uva. O vereador Valdilei Bueno deu uma entrevista para o Ivan e você vai conferir agora. Ontem nós tivemos aprovado aqui nessa Casa de Leis um requerimento seu, no qual o senhor solicita dados, né, das últimas 8 edições da Festa da Uva. Até foi questionada pela vereadora Michele, e que ela também havia apresentado um requerimento aqui, mas solicitando apenas, né, dados da última Festa da Uva. E aprovado, justificado inclusive pelo presidente Pelé, nessa Casa de Leis, de que cabe então ao presidente a ordem das indicações. E numa das explicações dadas ao presidente Pelé, é de que o seu requerimento era mais completo. Então, como tocou nesse assunto aí do roubo da Festa Uva, eu gostaria de saber então se, além dos vereadores, nós também, povo, nós vamos ter conhecimento do que houve realmente, não só no roubo da Festa Uva, que isso aí é uma investigação policial, mas saber do borderô, das últimas 8 edições. Quando apresentamos aqui, porque esse requerimento que a gente apresentou é em conjunto com todos os vereadores, tá? Que, assim como eu, o vereador Pelé e o vereador Ângelo Bettinardi, à época, fizemos o requerimento e foi reprovado nessa casa. Saiba disso, vice-prefeito Ademir Goulart. Foi reprovado aqui. E nenhum vereador de situação se inteirou, ou quis, ou teve interesse em obter informações sobre as prestações de contas das festas da uva. De todas. Nós pedimos lá o que foi gasto, onde foi gasto, qual foi o lucro, ao que foi utilizado esse lucro. E em relação à festa da uva, que é a 47ª, me parece, do ano de 2010, o questionamento que nós fizemos vai um pouquinho além. Porque houve o roubo, houve servidor envolvido, ou seja, que foi sequestrado ou que estava ali junto no momento do roubo. A pergunta é sempre essa: o executivo fez alguma sindicância para apurar fatos? Quem eram esses servidores, vereador? A irmã da prefeito, as irmãs do prefeito que estavam junto nesse processo, né? Mas a pergunta é justamente essa: houve alguma sindicância onde buscasse se apurar se houve negligência por parte do servidor público? Porque não é porque é irmão do prefeito, ou parente, ou não é irmão do prefeito, ou é cargo de comissão, ele tem que responder pelo serviço público. Ele tem que responder pelos atos. Opa, o que aconteceu? Mas por que não tinha guarda naquele momento? Por que não tinha... por que não estava sendo acompanhado? Como que aconteceu isso? Houve sindicância? Não houve. Se houve, qual foi a conclusão? Houve processo administrativo? Foi apurada as responsabilidades? E em relação à questão da polícia, temos a informação, presidente, que corre em segredo de justiça. Mas por que corre em segredo de justiça? Isso continua? Qual foi o resultado disso? Porque é uma peça pública. Os cofres públicos, o erário foi prejudicado. Então, é nesse sentido que a gente fez esse requerimento solicitando informações. E é claro que todas essas informações nós queremos todas completas, da primeira até a edição desse ano. Até a edição desse ano. Queremos a prestação de contas. Então, e é nesse sentido que a gente sabe que ao chegar a essas informações, eu tenho certeza que vamos... É claro, sabemos também que vai demorar um pouco, né? Porque essa busca vai ter que ser feita todos esses anos, mas queremos essas informações e de posse dessas informações. Não tenho dúvidas nenhuma. Está aqui o vice-prefeito Ademir Goulart. A administração, juntamente com o Médico Pavim, vai estar fazendo todo o empenho para que essas informações venham até a presidência dessa casa, ao Legislativo, e quando tivermos, o ex-presidente Pelé, estaremos disponibilizando aos meios de comunicação, às mídias sociais. Muito bem, minha gente. Agradecemos aí o Ivan pelo belíssimo trabalho realizado, então, na última quarta-feira, na Câmara Municipal de Colombo, onde esteve lá entrevistando os vereadores, prefeita, vice-prefeito, e também teve um assunto que foi muito pertinente lá, onde os vereadores andam discutindo muito a respeito de mobilidade urbana. Essa questão é muito importante para um município como o nosso, que tem crescido a cada ano. Estamos com mais de 240 mil habitantes,
muita gente indo e voltando para Curitiba, os municípios da região metropolitana, e os vereadores Gil Gera e também o vereador Ratinho falaram a respeito disso. O Ratinho conversou muito com o Ivan, falou da possibilidade da construção de um terminal de ônibus na região do São Gabriel, que seria muito interessante, e também Gil Gera, dizendo da necessidade de um tubo, de ligeirinho na Estrada da Ribeira, em frente ao hipermercado Rio Verde. Nós vamos estar acompanhando tudo isso e com certeza trazendo na íntegra para você que acompanha o blog Ivan de Colombo. Sendo assim, eu deixo aqui o meu abraço, termino aqui a minha participação, agradecendo a todos os leitores do blog Ivan de Colombo, você que quer acompanhar na íntegra todos os vídeos que você acompanhou aí, as matérias, as entrevistas com os vereadores, você acompanha aí no rodapé do seu monitor o endereço no YouTube e também no blog Ivan de Colombo. E aproveitando que estamos aí no final de semana especial de Páscoa, desejando a todas as famílias colombenses uma feliz Páscoa cheia de saúde, paz e muita alegria. Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Léo Barbosa, a voz de Colombo.